Olá, eu sou o Valdir do Sítio Vila Verde, estou aqui com a Maria Cândida. Maria Cândida. O que nós vamos fazer, Maria Nós Cândida? vamos fazer uma entrevista e aí a ideia é que a gente explique como os impactos do Cerrado estão impactando a nossa comunidade, seu Valdir. Eu achei muito importante essa matéria aqui, porque eu sou filho, neto, bisneto de produtor, nascido e criado na roça, né? E eu, principalmente aqui em Brasília, eu participei muito sem consciência, sem saber o que estava fazendo. Eu ajudei muito no desmatamento. Meu pai era carvoeiro, né? Eu ajudei muito, eu não tinha consciência do que era plantar e preservar ao mesmo tempo. Por isso estamos aqui, estou à sua disposição. Senhor Valdir, primeira pergunta, quanto tempo o senhor está aqui na nossa região? Na região do Distrito Federal? Bom, eu nasci em Séries, Goiás, vim para cá com 3 meses, estou com 62 anos de Brasília. O senhor poderia dar uma explanação rápida de como era o Cerrado antes, na sua época de infância, na sua época de adolescência? Bom, na minha época de infância, que eu comecei criado aqui do INCRA e Ceilândia e Tabatinga, pra você ter uma ideia, não tinha essa parte ali nova do INCRA 9, não tinha aqui tinha Boa Esperança, mas era pequenininho, né? Não tinha essa cidade toda, não tinha Ceilândia, não tinha Penorte, não tinha Samambaia, era tudo cerrado, tudo área de cerrado. Essa área de cerrado que você vê aqui, dos condomínios aqui, a gente catava palha de vassoura ali para poder fazer vassoura. Como é que o senhor tem visto o impacto dessa... A gente aqui em Brasília tem um problema grave, né, que é a questão da ocupação urbana desenfreada. Como é que o senhor começou a ver as mudanças? Como o senhor começou a sentir as mudanças como produtor, como neto de produtor, filho de produtor? Como isso impactou na vida de vocês? Bom, eu vim me conscientizar disso mesmo depois que eu tive o conceito de agroecologia, depois que eu comecei a produzir orgânico. Isso em 2007, que eu vim ter esse conceito que eu poderia plantar e preservar ao mesmo tempo. Inclusive, nós tivemos aqui, essa chácara onde a gente está agora, aqui tinha 4 pés de árvore. As árvores que você vê aqui na chácara, foi tudo eu que plantei. Tem um outro pedaço lá, do outro lado, que era cerrado, onde era pasto de gado, agora está um cerrado, uma coisa mais linda. Seu Valdir, e aqui na nossa comunidade especificamente? O senhor está aqui desde 2003. Desde 2003. O senhor chegou ainda tinha cerrado fechado. Como era essa chácara quando o senhor chegou? O senhor já te explicou que não tinha, que tem desmatamento. Mas como foi esse processo para o senhor? Esse processo, para mim, como eu ainda não tinha a ideia assim, o conceito de preservar, pra você ter uma ideia, eu cheguei aqui e eu usei 2 tratores, o Juvenal que você conhece, arando 5 hectares de uma vez, porque só tinha branquiária. E branquiária era meu inimigo, não era um. Branquiária e picão, e agora são meus amigos. Quando eu aprendi a conviver com eles, são meus amigos agora. E tinha uma área lá do outro lado de 3 hectares que era pasto de gado. Nós só tirou o gado e está bem preservado, está quase fechado o cerrado. Quando o senhor falou de picão, picão é uma erva medicinal. Hoje o senhor consegue ver, quando o senhor era adolescente, quando o senhor era criança, o senhor, na família de vocês, usava essa questão de ir no mato, ir no cerrado, buscar remédios? Como era? Quais os impactos, na verdade, que esse desmatamento do cerrado tem para a saúde da nossa comunidade, do produto rural? Bom, a minha mãe era mineira, né? Minha mãe já falecida, era mineira, meu pai também era mineiro, e a gente via muito eles usarem, principalmente eu vejo minha mãe, ela saía no cerrado, ela estava com rabo de tatu, uma tal de mamacadela, quina, tinha um monte de coisa, jatobá, eu via eles atrás de muitas dessas coisas aí, para poder servir como ervas medicinais, né? Para algumas doenças, quando a gente desmata, né? a gente acaba... Quando a gente desmata, acaba com tudo, né? Além desse impacto, qual o impacto com o desmatamento do cerrado Qual é o impacto desse desmatamento para a sociedade em geral, para o produtor e até mesmo em nível nacional? Bom, a gente dá para ver aí principalmente a mudança climática, né? Quando você acaba com toda a vegetação, aumenta muito o calor, falta água, né? Tem muita poluição. Você tem, para mim, no meu conceito, é uma destruição total. Falta mais conscientização das pessoas, né? nesse processo. E esse processo leva à questão da insegurança alimentar, porque esse produtor não produz,
gente fica com escassez, aumenta os preços no mercado e aí gera um desconforto que as pessoas não têm ideia de onde vem e acaba colocando em alguma coisa que é muito mais profundo, né? A questão do... Fora que o Cerrado ainda é o berço das águas. E aí quando a gente começa a desmatar... Para você ter noção, quando eu vim para cá, o gado do rapaz andava na nascente nossa aqui. Nós temos uma nascente aqui no fundo. Aí, a partir do meu conceito de agroecologia, nós preservamos a natureza. Nós ficamos aí uns 4 anos com a água, já tem uns 3 anos que a água não falta. Porque a cabeceira da nossa nascente está toda preservada com plantas que eu mandei lá, além de cercar, eu inseri lá, revitalizei bastante planta do cerrado lá. As pessoas têm muito uma relação equivocada que o produtor rural é vilão. E aí isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Às vezes é por ignorância, às vezes... Mas como é produtor rural, tem como produzir e preservar, seu Valdir? Eu sou testemunha disso. O meu sítio é um sítio referência aqui em Brasília, né, na produção de produtos orgânicos no sistema agroflorestal. Né? Eu, como te disse, eu mesmo, quando criança, porque falta muitas informações, falta mais divulgações e investimento dos órgãos públicos, em geral. Não é só aqui no Distrito Federal, né? Em todas as áreas. Quando a gente vê aquela luta, aquele negócio lá do Amazonas, aquele negócio por lá, é por falta de conhecimento do produtor. Eu, por exemplo, quando era jovem, aí na minha faixa dos meus 13, 14 anos, vindo de rumo de Ceilândia para aqui, para o INCRA, a gente punha fogo no cerrado só para estar de longe e ver a fumaça subir. A gente não tinha conscientização. Meu pai era carvoeiro, meu pai destruiu o cerrado para fazer carvão. A gente não tinha consciência, não tinha uma informação que a gente veio de ajudar, a gente estava atrapalhando. A gente estava destruindo aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus criou. Né? Hoje eu vejo diferente. Com esse conceito agora, eu sei que eu posso produzir e preservar ao mesmo tempo. Né? Tocando um pouquinho no assunto, igual a gente vê muito a discussão do pessoal no Amazonas. Muitas pessoas ali fazem por ganância, tem conhecimento, mas fazem porque é a maneira mais fácil. Muitos fazem e toca fogo, mexe naquele ambiente por falta mesmo de conscientização. Igual era, não tem conhecimento, porque não tem uma informação mais precisa dos órgãos governamentais. Seu Valdir, tocando nesse ponto, se a gente pudesse, numa conversa aqui, bolar 3 soluções para as 3 áreas da nossa sociedade. Para a área civil, nós como os indivíduos, a gente como o governo, como se eu fosse uma pessoa do governo, e como iniciativa privada. Nessas 3 áreas, para o senhor, qual seria a solução para a questão da conservação do meio ambiente? A gente pode começar pelo governo. Primeiro, mais divulgação e conscientização por parte do governo, né? Informações de conscientizar o produtor de como ele deve trabalhar. Por exemplo, eu mudei de ideia através de um órgão chamado EMATER, um curso de agroecologia, que o Roberto Carneiros não deu aqui, foi o que fez eu mudar. É difícil o velho mudar os seus conceitos, mas não é impossível. Né? Eu abracei a causa assim, eu me apaixonei, eu sou apaixonado por agroecologia. Né? Então eu abracei a causa, você vai andar na chácara, você vai ver que tinha 4 pés de árvores aqui. Tudo foi eu que plantei aqui. Toda mudança, a gente tem foto, tem registro, isso tudo. Né? A outra pergunta era... Se o senhor fosse agora dono da caneta, a questão do governo, na verdade agora da iniciativa privada, quais seriam as medidas que o senhor tomaria? Além de conscientizar o produtor, dar recurso para eles, né? Porque muitos têm vontade, mas não têm recursos, falta mais investimento, porque nós produtores, fugindo um pouquinho, nós produtores, você tem ideia, nós somos 70% da alimentação do Brasil é feita pela agricultura familiar. Porém, a agricultura familiar, o produtor em si familiar, ele não é dado a ele o valor, né, assim, como se diz, ele não tem valor nenhum perante a sociedade, muito pouco. Hoje em dia ainda já melhorou um pouquinho, que é ser chamado de produtor rural. Antigamente era da roça mesmo, é roceiro, é zeca, é a caipira,
né? Então hoje em dia ainda tem essa conscientização ainda, Essa valorização. Mudando da minha época de adolescente para agora, os órgãos governamentais já fizeram algumas coisas, já melhorou bastante, mas ainda há muito para fazer ainda. E agora o senhor, como produtor, as medidas que o senhor, não é as medidas que o senhor tomaria, as medidas que o senhor já tomou para a conservação do meio ambiente? Bom, primeiro eu agora faço de tudo para preservar. Em cada pé, às vezes aqui, eu colho madeira daqui, mas cada pé que eu tiro, eu planto 2, 3. Entendeu? A gente procura trabalhar com maior preservação do solo, a gente trabalha aqui com muitos adubos verdes, tá? A gente trabalha assim, a gente procura mexer o mínimo. Por exemplo, nós estamos implantando um sisteminha de agrofloresta lá no cerrado que eu te falei, que a gente recuperou. O que a gente está fazendo? A gente está introduzindo as nossas plantas no meio das áreas nativas, sem danificar e sem cortar elas. Né? Então a gente está procurando, por exemplo, assim, a gente tem um novo projetinho, vamos ver se vai dar certo. A gente está colocando a pitaia, em vez de cortar a gente está colocando já direto num pé de árvore plantado. Né? Estamos colocando a linha de banana nos pés de árvore sem tirar nada, principalmente a nossa areazinha lá, que é muito rica em piqui, tem bastante pé de piqui lá. Não, goiano gosta. Igual eu, goiano. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem para o mundo. Uma mensagem para o mundo? Fosse passar no mundo inteiro. Fosse passar no mundo inteiro? Primeiramente, botar Deus em primeiro lugar, porque Deus criou a natureza, Ele é o dono da natureza. E nós, às vezes, como eu falei para você, às vezes a gente destruímos por falta de conhecimento. Mas, às vezes, aquelas pessoas que têm conhecimento e não se aplica, está perdendo. Né? Porque vai chegar um ponto que você vai procurar uma pé de árvore, uma sombra, um lugar e não vai ter. Né? Porque o mundo está crescendo, as pessoas estão se multiplicando e principalmente, me desculpa, tem alguns jovens nos ouvindo, principalmente os jovens de hoje em dia, eles não têm esse conceito de preservação, porque muitos fazem, por exemplo, você está estudando fazendo o quê? Pedagogia. A sua vontade, por exemplo, assim, pedagogia não é vir para a roça, né? Você quer procurar um lugar na cidade, não é? Na verdade, a gente vê o contrário. A gente saiu da roça tem 3 anos na cidade. Saindo da cidade, tem 3 anos que a gente está na roça. Você está na roça, mas o seu objetivo é trabalhar na área rural ou na cidade? Porque eu recebo muitos alunos aqui, principalmente da UNB. O que você faz? Eu sou biólogo. O que você faz? Eu vou trabalhar zootecnista e tudo, mas você quer ir para a roça? Não, eu quero trabalhar no escritório da cidade. Então, para nós termos um país melhor, um mundo melhor, é melhor que nós nos conscientizamos mais e procuramos fazer o melhor, porque Deus nos deu tudo. Nós moramos num país que é o país mais rico do mundo, né? Mas falta, além de faltar gerenciamento por parte dos órgãos governamentais, falta consciência de nós brasileiros mesmo, cada um fazendo um pouquinho assim, já está bom demais, nós podemos melhorar muito. Então, acho que a mensagem que a gente poderia resumir: cuida do que Deus deu pra gente, né? Com certeza. Cuida do que Deus deu pra gente. Cuida da natureza, cuida tudo. Nossa, Valdir, muito obrigado. De nada. Que essa mensagem possa passar para mais e mais pessoas. Eu, como pedagoga com crianças, que é a área que eu pretendo, que eu possa plantar essa sementinha nelas, para que a gente possa valorizar o produto rural. Afinal de contas, a comida não sai só do supermercado, dinheiro compra comida, mas alguém tem que produzir. Muito obrigada pelo senhor. Quando eu recebi a matéria, o tema da matéria, o senhor foi o primeiro nome que eu pensei, por ser referência na nossa comunidade. Eu fico muito grata que essa mensagem possa alcançar muitas e muitas pessoas. Muito obrigada. O Sítio Vida Verde te agradece, estamos aí. Tá? Foi um prazer recebê-lo. Tá? Estamos aí juntos, misturados na Boa Esperança. Boa Esperança. E a intenção nossa aqui do nosso sítio é cada vez mais avançar nessa área aí de tecnologia, de avanço, de preservação ambiental. E o que é bom a gente espalha, né? Com certeza. Então, Valdir, muito obrigada. De nada.